A partir de agora, no ar, o programa Abençoando Campina. Abençoando Campina. Oferecimento. Vista-se bem pagando pouco. Na Farda, sua loja de roupa de preço único, tem blusas e vestidos por R$20. Calças, shorts, coletes e sapatos por apenas R$40. São 3 lojas para melhor lhe servir. 2 lojas no Shopping Cine Center e outra na Praça Clementino Procópio. Visite-nos e venha conferir o que há de mais moderno com o preço que cabe no seu bolso. Telefone 3322-6762. Fada, o encanto da moda. Rio do Calçados tem todos os modelos de calçados masculinos, femininos e infantil. Estilo, conforto, beleza e o melhor e mais rápido crediário da cidade. Não perca tempo com suas compras. Uma grande variedade de materiais esportivos e todos os produtos para sua viagem. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes. Nesse final de ano, venha para Rio do Calçados. 2 lojas, Irineu Joffre e Afonso Campos. Abençoando Campina, com a mensagem do céu, a nossa gente precisa ouvir a palavra de Deus, por homens de Deus dedicados, falando de amor e de paz, sintonizando a família, levando ao encontro do Pai, abençoando Campina. Bom dia a todos, mais uma vez juntos no Abençoando Campina. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesta manhã, aproveito para dizer a todos vocês que desejarem nos receber para que possamos levar a palavra que liberta. É só nos ligar no 3322-8872, falar com a nossa querida gitana. Vocês agendam a visita do Abençoando Campina. Estamos sim com um único propósito, levar a palavra de Deus que pode verdadeiramente transformar as suas vidas, as nossas vidas. Nós que fazemos este projeto desde fevereiro de 2011, temos a honra de ir até você, levando um pouco daquilo que nos libertou, nos fez entender que a vida pode sim ser enfrentada de forma diferente, com Jesus e o Senhor nosso Deus, autor de tudo, à frente de todos os nossos atos e atitudes, para que possamos acertar mais e assim ter uma vida desprendida daquilo que do mundo é, para que possamos receber a honra de ser eternos com o sacrifício nos deixado pelo único Filho que veio até nós morrer para que pudéssemos ser salvos. Você que desejar, mais uma vez digo, 3322-8872. É só ligar e agendar. E nós teremos a honra e a graça de ir até vocês, podendo levar esta palavra de amor e de verdade. Que Deus possa abençoar a cada um de todos vocês. E que nesta manhã vocês possam ver um pouco daquilo que foi realizado na Aloysio Fashion. Agradeço ao companheiro, amigo e irmão, Eliésio e toda a sua família, que nos convidou e permitiu que estivéssemos lá a pregar o Evangelho, naquela oportunidade falar sobre a parábola do joio e do trigo e pedir que cada um de nós possamos buscar ser trigo. Acompanhe conosco. Abençoando Campina. Dessa palavra que só pede que sejamos todos iguais, porque temos visto pelas andanças, pela vida que nos mostra um evangelho pregado muito efusivamente nos dias de hoje, mas que tem muito mais separado do que unido o povo, todo o povo, que é criação de um único Deus. Defendo a paz entre os homens, defendo a união, defendo a comunhão, defendo a humildade nesta palavra. Algo que não observamos mais nos dias de hoje. Vemos muita luta, muita guerra por espaço de ocupação de poder. Vemos uma palavra totalmente dividida,
quando eu, me achando no direito de ser bonito, de ser bom orador, entendo que devo abrir a minha igreja. E isso tem feito com que a igreja de Deus, de um Deus único, tenha sido dividida. Então tenho tentado, quando recebi da parte de Deus essa missão, mostrar, primeiramente, com a forma de viver, porque é a nossa forma de viver que mostra o que queremos para o outro. Depois, levando este evangelho, como disse, sem divisão, sem distinção, sem acepção. Um evangelho que pode mostrar que se eu fui criado igual, é para que eu viva igual, é para que eu trate igual o meu semelhante, não para que eu me divida, dizendo eu estar na presença de Deus e dizendo que o meu irmão não pode estar, dizendo eu ser filho de Deus por pertencer a esta ou aquela igreja e dizendo que meu irmão não é filho de Deus. Isso não pode ser realizado por aqueles que verdadeiramente conhecem e entendem a existência de um Deus e, mais ainda, que reconhece que existe um Filho que habitou entre nós para ser exemplo de vida, para que nós pudéssemos seguir. Exemplo de quê? Simplicidade, humildade, felicidade, exemplo de vida em união, em comunhão, em partilha, exemplo de vida em reconhecimento que Ele estava aqui na terra unicamente porque existia um Deus que assim pediu que Ele fizesse. Veio cumprir um propósito, veio a serviço de um Deus Criador. Estamos também nós a serviço desse Deus Criador. Então, recebi da parte de Deus essa missão. E aí muitos perguntam, que me conhecem desde cedo: Renan, você mudou de religião porque fui criado dentro da educação católica, dentro da educação cristã? Não, a minha conversão não foi unicamente mudança de religião. Eu não entendo conversão como unicamente mudança de religião. Se eu decidi, dado dia de minha vida, perante amigos, dizer que aceitava Jesus como meu único caminho, que me faria eternamente vivo, foi porque eu entendi que precisava mudar de atitude, mudar de pensamento, fazer com que as minhas atitudes pudessem agradar a Deus que me criou e assim eu pudesse ter a honra de ser chamado de filho. E sendo chamado de filho, pudesse eu também ter o meu nome escrito, para que pudesse viver eternamente. Como Ele nos promete: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não existe morte para aquele que verdadeiramente crê. Então eu decidi crer nisso que está escrito. Eu decidi dizer que Jesus era o meu Salvador. Dizer perante homens para que Ele se alegrasse. Dizer perante homens para que o meu testemunho pudesse ser de vida e pudesse ser um testemunho vivo. Para que assim eu pudesse fazer com que aqueles que vivessem e convivessem comigo pudessem também tentar, pensar e buscar. Se isso foi bom na vida de Renan, isso deve também ser bom na minha vida. Quero eu também aceitar a Jesus como Salvador e dizer que quero viver na presença de Deus. Isso não fará de nós santos e não fará de nós vidas em santidade, mas fará de nós entendedores que precisamos agradar o nosso Pai. E quando a gente entende que precisa agradar o Pai, a gente começa a policiar os nossos atos. A gente começa a olhar para a forma de viver e perguntar a si mesmo: será que isso agrada a meu Deus? Será que isso agrada a meu Pai? Se isso não agrada, eu não quero fazer. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, me faz forte, me afasta desta atitude que não te agrada. E assim a gente começa a melhorar com o dia a dia. A gente começa sim a tentar viver em santidade. Não seremos santos porque a nossa essência é pecadora, a nossa essência é fraca, a nossa essência, infelizmente, é carente da presença desse Deus, porque só na sua presença é que nos fazemos fortes. Então, a honra e a graça de poder estar com vocês nesta manhã, de dizer que recebida esta missão, passei eu a ser também um missionário, passei eu a também dizer que isso foi bom na minha vida e pedir a todos que convivem e que ladeiam, enxerguem somente se a transformação veio para me fazer melhor. E se essa transformação veio para me fazer melhor,
que você também possa aquebrantar o seu coração e também tomar essa decisão. Não, como disse, de mudança de religião. Não de mudança de sair desta e ir para aquela igreja. Não, não é isso. É mudança de pedir a Deus, aquebranta meu coração, abre, porque eu sei que sou seu filho. Eu sei que sou criatura feita e realizada por ti. Então, se assim sou, me recebe em teus braços, toma minha vida, me rege. Eu preciso da tua presença, porque as felicidades que o mundo me apresenta são maravilhosas, são boas de se viver, mas são tão passageiras. Elas se acabam muitas vezes em minutos, em segundos, que me fazem voltar para o vazio de entender que não posso seguir só, preciso do convívio de tantos que me ajudam a viver. E se eu não for essa pessoa de bom trato, que agrada o outro, como pode ser eu seguro, abraçado, se eu estou sendo essa pessoa que mais afasta, que mais segrega, que mais separa? Então, Senhor, toma conta de mim, adentra verdadeiramente o meu coração para que eu possa ser agradável. E sendo agradável, e sendo esse exemplo de amor, possa eu ser abraçado, ser recebido, ser ajudado, porque preciso de ajuda, porque não posso caminhar só. Então, tenho dito de forma veemente, de forma verdadeira, que este é o Deus que nos criou. Este é o Deus que nos permitiu estar aqui. É o único Deus. Ele não pode ser dividido. Ele não pode ser dito e visto de forma diferente. Apenas um filho que habitou entre nós. Exemplo maior de amor. Eu, em minhas atitudes, jamais serei tão bom quanto aquele que nos criou, que enviou o seu único filho para que pudesse viver, sendo exemplo de vida para todos nós, e para que pudesse, através de sua morte, dizer: vocês são pecadores, mas eu vim aqui para fazer aquilo que meu Pai determinou, derramar o meu sangue, para que vocês pudessem ter todos os seus pecados desfeitos, destituídos, e vocês também pudessem retornar ao céu, porque até hoje só quem retornou foi esse que desceu de lá, foi o Senhor Jesus. E Ele diz a todos: se você reconhecer a mim como o único caminho que te fará também eterno, pode ter certeza que todo o tempo de tua ignorância, todo o tempo de teus erros, todo o tempo de tuas falhas, eu farei desconhecido. Eu não olharei, eu olharei apenas para o teu coração, que decidiu: sim, Jesus, eu te aceito como meu único caminho e aquele que me fará habitar nos céus. A partir desta decisão, você também será ressuscitado no dia em que Ele voltar e chamar os seus filhos, aqueles que reconheceram que existe um Pai que nos criou e que nos quer ao seu lado na eternidade. Então, gente, essa é a maior mensagem que eu trago no dia de hoje, para que vocês todos saibam: vocês são sim filhos de Deus. Vocês não nasceram e não vieram para ser separados por religião ou por denominação. Vocês vieram para viver em união, em comunhão, para se ajudarem, para viverem de forma que possam propiciar aqueles que vivem com você momentos de felicidade, que possam propiciar aqueles que vivem com vocês momentos onde a sua mão possa ser estendida para fazer com que ele possa sair de momentos difíceis. Momentos difíceis todos nós vamos viver, e é preciso que vivamos também, e que nesses momentos de dor e dificuldade nós também reconheçamos: Deus está conosco, porque aquilo que Ele nos deu é maior do que qualquer momento de dor, qualquer momento de dificuldade, qualquer momento de angústia. Ele nos deu, gente, a vida eterna. Ele nos deu a oportunidade de viver eternamente sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. Isso é muito maior do que qualquer dor sentida nesta terra. Isso é muito maior do que qualquer dificuldade sentida nessa terra. Então, se Ele te deu isso, foi para que você soubesse que naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de angústia, de dor, de dúvida, pelas incertezas dessa vida, você soubesse:
tem um Pai que te espera, de braços abertos, para que você seja eterno ao seu lado. E digo e trago para vocês, nesta manhã, uma palavra que sintetiza muito do que eu tenho tentado dizer. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, porque sei que o dono da casa é 13 anos. Então, capítulo 13 de Mateus, versículos 24 ao 30, a parábola do joio e do trigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva nasceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então este joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos este joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo? Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para que seja queimado. Mas o trigo recolhei e tragam para o meu celeiro. Esta palavra diz tudo aquilo que eu disse hoje. Jesus colocou todos nós para que sejamos trigo na terra. Mas na terra também existe o joio. E Ele quer que nós saiamos e destruamos o joio? Não. Ele não quer que eu viva uma vida de guerra. Ele não quer que eu viva uma vida de separação, apontando para este ou aquele irmão e dizendo que ele é joio, que ele é alguém que não merece estar ao meu lado. Ele quer que vivamos sendo trigo. Nós precisamos ser boa semente. Nós precisamos ser alguém, como disse, que possamos testemunhar como exemplo de vida algo bom, algo que leve o nosso irmão a querer também viver dessa forma. Ele não quer que saiamos apontando para aqueles que não vivem de forma condizente com o Evangelho e fazendo com que ele seja menor, diminuído. Não. Ele quer que sejamos trigo para que possamos semear cada vez mais boas sementes. E ele diz aqui algo que é o puxavante de orelha. No momento da colheita, aí sim, aqueles que preferiram ser joio serão queimados, mas todo o meu trigo será levado para o meu celeiro. Então, Jesus foi alguém que falou muito em parábolas. E aí muita gente diz: mas por que Jesus falava tão difícil? É porque também Jesus não queria que todos ali entendessem. Porque se vocês buscarem ler um pouco a Bíblia, vocês vão ver que na época de Jesus habitaram os fariseus, que se diziam conhecedores profundos da palavra, mas que saíam muito mais enganando o povo, porque levavam uma palavra difícil de ser vivida, se faziam de doutores e muitas vezes reprimiam aquele povo. E isso nós observamos também nos dias de hoje. Tem muita gente mesmo, pregando o Evangelho. Tem muita gente falando nesse Deus, e é maravilhoso que se tenha. E não serei eu que apontarei para ninguém, dizendo que estará levando o Evangelho e dividindo e separando, e que aquele deve ser destituído. Não, Deus se encarregará disso. Se estão falando um Deus de troca, um Deus que te dará a vitória material, um Deus que te dará a prosperidade, é bastante e é interessante que falem. Estão falando de Deus. Se estão falando no Deus que te dará a bênção se você ofertar isso ou aquilo materialmente, deixem falar. É interessante que falem nesse Deus. É interessante que o nome de Deus seja colocado e que a sua palavra seja proclamada e anunciada. Mas o melhor é que a gente busque entender, gente. É que a gente saiba separar. E unicamente entender que Deus só nos quer que sejamos exemplos de vida.
de comunhão, de união, de partilha. E acima de tudo, exemplo de seu maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É esta a minha maior mensagem. É isto aquilo que tenho tentado defender. Não existe exemplo de amor se estivermos a dividir. Não existe exemplo de amor se estivermos olhando para o outro, esquecendo e deixando de viver, entendendo que ele é a imagem e semelhança minha. Foi criado para ser igual. Foi criado para ser também vencedor. Então, que Deus traga a vitória a todos vocês. Nesta semana que se inicia, eu desejo que todos vocês possam abrir o coração e pedir a este Deus força para enfrentar todas as dificuldades do dia a dia, para enfrentar todos os obstáculos, para enfrentar mais ainda todas as dúvidas que muitas vezes ocupam e angustiam o nosso coração. Pede a Deus a saída, pede a Deus que Ele segure em tua mão, para que você possa vencer os momentos de dificuldade. E eu não tenho dúvida que você será vencedor, não tenho dúvida nenhuma. Se você pedir verdadeiramente, se você aquebrantar o seu coração e se você decidir de coração: Senhor, eu te quero em minha vida, eu preciso de ti, eu não tenho dúvida, você com certeza será abençoado, você com certeza será resgatado, você com certeza, a partir desta decisão, decretará vitória em sua vida e será vencedor, porque este Deus nos promete, mas acima de tudo, este Deus cumpre tudo aquilo que está prometido. Se você é meu filho, é para que você seja vencedor. Então, que o coração de cada um de vocês possa ser reconhecedor da presença e da necessidade que temos de entender que não somos nada sem este Deus. Que Deus esteja com todos vocês e que o amor seja verdadeiro nos vossos corações, para que vocês possam ser exemplo e, assim sendo, possam ser benquistos, queridos, recebidos por todos, como os filhos de Deus, e que as suas vidas sejam de vitórias. Vitórias a todos vocês, e que Deus abençoe sempre a todos. Amém? Ficar de pé para orar. Por favor, Elias, vem aqui para frente, só para a gente fazer a oração. Só vou começar a oração e a gente pode encerrar com certeza, orando aquela oração que Jesus fez no Sermão da Montanha, para que todos nós soubéssemos, não para que a gente de forma repetida estivesse sempre orando ao nosso Pai, mas para que a gente soubesse que existe um Pai que está no céu e que reconhece a todos nós como os filhos. Então eu começo e a gente finaliza rezando o Pai Nosso. A Deus Todo-Poderoso eu entrego este dia, esta manhã. A este Deus de maravilha, eu entrego a vida deste que é Pai de todos que fazem a Luiz o Fecho. Eliezer e toda a sua família seja abençoada. Extensão de sua família a todos aqueles que trabalham contigo. Que todos possam receber da parte deste Deus de maravilha todas as bênçãos desejadas em vossos corações. Que o Senhor possa habitar esta casa sempre, confortando, abençoando e fortalecendo a todos que fazem esta loja, na certeza que existe Tu, Pai, este Deus de maravilha, esse Deus que nos traz a libertação, esse Deus que nos dá a vitória, e que a vitória seja decretada em todas essas vidas que aqui estão, Senhor. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, abençoa cada um destes que aqui estão, abençoa as vossas famílias, e dai a eles, Pai, a certeza que estando contigo, serão sim vencedores, que o Teu nome seja defendido, que o Teu nome seja visto nestas faces, em cada sorriso, em cada lágrima derramada, mas que verdadeiramente o Senhor, nosso Deus, esteja presente nesta casa, em todas as famílias que aqui estão presentes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais alguma coisa, Senhor? Não, só agradecer. Que Deus abençoe a todos, viu? Agradecer a Renan pela sua palavra. Acho que muitos de nós estávamos precisando, né, de ouvir um pouco a palavra de Deus.
15 dias atrás eu tenho falado sobre isso, tenho cobrado a gerência esse momento, pedindo o dia de cada loja, de suas orações individuais para que eu estivesse presente. Já estive na loja 5, na loja 2 essa semana. E reitero ainda mais a Rivaldo, a Hélio e a Alessandro os dias das reuniões lá, para que eu possa estar presente e que a gente possa fazer esses momentos de espiritualidade em nossa casa de trabalho, né? Pois alguns já fazem em suas residências, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, porque como o Renan bem falou, Ele é o dono de tudo, Ele é quem propicia tudo em nossas vidas e nada mais do que agradecermos a esse Deus, ok? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Meu muito obrigado a Eliésio e a todos que fazem a Aloysio Fashion. Momento único, momento ímpar, momento maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, ricamente, a todos vocês que deram a oportunidade ao Abençoando Campina e celebrar juntos esta palavra, como disse, que de verdade liberta cada um de nós. O meu carinhoso abraço a Dona Elza Bezerra, mãe de Eliésio, que nos acompanha todos os sábados. E a todos vocês, queridos telespectadores, que fazem do Abençoando Campina um programa de toda manhã aos sábados. Que Deus possa abençoar ricamente a todos vocês. Meu agradecimento em especial a você aí de casa, que tem acordado cedo para nos assistir. Que Deus possa adentrar o seu lar, adentrar a tua casa, para que este lar seja transformado com esta palavra rica de bênçãos. Que Deus abençoe verdadeiramente a cada um de vocês, nos dando a força e a perseverança necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Que Deus esteja com cada um de vocês. Meu grande abraço, que o fim de semana seja abençoado e que a semana seja verdadeiramente rica de bênçãos. Nos acompanhe na Rádio Clube, das 20 às 22 horas, de segunda a sábado. E no próximo sábado, encontro marcado. Que a paz do Senhor esteja por todos vocês. Abençoando Campina.